Olá, eu sou Cláudia Jota, assessora de comunicação do Procon MG, e está começando agora o Procon Corre Aqui! O Carnaval está chegando e com ele vem aí os blocos de rua, shows, festas e grandes eventos espalhados por todo o estado. E todo folião é também um consumidor. Você já pensou nisso? No programa de hoje, nós vamos dar dicas para quem quer aproveitar a festa sem abrir mão dos seus direitos. E também para os organizadores da folia, que não querem correr o risco de descumprir a lei. Para começar, vamos ouvir a opinião de alguns moradores de BH sobre o nosso carnaval. Até um tempo atrás, nós não éramos referência, né, quando se tratava de carnaval. E isso mudou de uma forma absurda. Hoje, pessoas até de outros países vêm para BH para curtir o carnaval de rua, os blocos. Eu acho o carnaval de BH bom, divertido, por causa do trio elétrico, a energia do trio elétrico é muito bacana. A energia das pessoas é muito bom e por causa da diversão mesmo, eu acho muito bacana, melhor do que o do Rio de Janeiro. O carnaval é vibrante, divertido, animado, mas não é uma zona sem lei. Mesmo em eventos temporários ou blocos de rua, existem responsabilidades. Direitos básicos do consumidor, como informação clara, preço correto, segurança e respeito, continuam valendo. Para conversar com a gente sobre o direito do consumidor durante a folia, está aqui a assessora jurídica do Procon do Ministério Público de Minas Gerais, Regina Stuhl. O Procon MPMG ele atua justamente para orientar os consumidores e coibir práticas abusivas para que o consumidor folião consiga curtir o carnaval com segurança e sem atropelos. Grande parte das reclamações que surgem envolvem descumprimento de informações sobre preço de produtos, má qualidade de alimentos, de bebidas, meia entrada que não é respeitada a lei de meia entrada, acessibilidade, revista pessoal. Então são várias as questões que o consumidor folião sofre práticas infrativas nessa época. E olha só, os ambulantes também têm que cumprir as regras de precificação. E o preço não pode variar de acordo com a cara do freguês. A norma que trata de precificação, ela não traz exceções. Todo produto disponibilizado no mercado de consumo deve vir acompanhado do seu respectivo preço. O vendedor ambulante, da mesma forma, deve informar prévia e ostensivamente, por escrito, o valor do produto que ele está comercializando. Então, ele está lá com uma caixa de isopor vendendo refrigerante, vendendo cerveja, ele tem que colocar lá o preço. Pode fazer alguma promoção? Ele pode fazer uma promoção. Olha, leve um combo aqui de 3 cervejas por... Ele também vai colocar a informação prévia e ostensiva em relação àquela promoção do combo que ele está fazendo. A precificação ela deve ser observada em todos os locais, né? Não há exceção. Não é na época do carnaval que vai ser diferente. O preço ele tem que estar previamente exposto exatamente para qualquer consumidor pagar o mesmo valor pelo mesmo produto. Tem muita gente que já está preparando o figurino para cair na folia com muito brilho e muito charme. Mas olha só, é preciso observar alguns detalhes antes de comprar as fantasias e os adereços. O consumidor deve evitar comprar fantasias e adereços para o carnaval que não estejam comercializados no mercado formal. Por que isso? Porque principalmente fantasias infantis podem causar alergia para as crianças, em função, às vezes, de uma tintura que foi utilizada na confecção daquela fantasia. Pode ter também algum adereço junto àquela fantasia que pode, a criança, dependendo da idade, ela pode engolir aquele adereço. Esses cuidados, eles devem ser adotados para evitar algum problema de segurança ou de saúde para o consumidor mirim. Em Minas Gerais, serpentinas metalizadas são proibidas porque oferecem um risco grave de choque elétrico. Há alguns anos, houve um acidente grave porque tinham foliões que estavam utilizando no alto do trio elétrico, estavam utilizando serpentinas metálicas e essas alcançaram a rede elétrica e causaram um choque, Várias pessoas saíram feridas. A partir desse acidente foram proibidas a comercialização desse tipo de produto. Então é muito importante que o folião não compre, não adquire, não utilize, não só em
razão da própria segurança, mas em razão de segurança de terceiros. E quando o evento é cancelado, sofre alteração de data, local ou aquele artista que você adora é substituído na última hora? Rola uma decepção, né? E aí, quais são os direitos do consumidor? Caso o evento seja diferente do que ele foi ofertado ou do que ele foi anunciado, causa, de fato, uma frustração para os nossos consumidores, né? Eu estava com a expectativa de assistir o show de determinado artista e eu tive essa expectativa frustrada, né? Por exemplo, a ausência de um artista principal, a alteração da data ou do local. Nesse caso, o consumidor ele poderá solicitar a devolução do valor total pago pelo ingresso. Em alguns casos, a organização do evento pode até oferecer de forma alternativa, fica aí a escolha do consumidor, né? Aceitar ou não que fique de crédito para um próximo evento, caso seja viável. Mas é bom salientar que essa oferta, o consumidor fica totalmente livre de aceitar ou não. Ele tem direito de receber o dinheiro de volta, caso assim ele deseje. Nos casos em que o consumidor tiver prejuízos adicionais com esse cancelamento, com essa mudança na programação previamente previstas, por exemplo, como gastos de transporte, hospedagem, devido a essa alteração, é possível avaliar a possibilidade de alguma reparação. Em geral, os órgãos de defesa do consumidor que atuam em demandas individuais, no caso seriam os PROCONs municipais, eles podem verificar, no caso concreto, o direito que o consumidor pode vir a ter. Então, é importante que o consumidor traga todas as provas que ele tiver desse prejuízo real que ele teve em função da alteração. Então, é possível verificar quais as provas que o consumidor tem para que seja analisado no PROCON municipal, que vai atender as demandas individuais. E se o consumidor desistir de ir a um evento? Vale a regra de 7 dias para pedir o reembolso no caso de ingressos comprados pela internet? O consumidor que adquirir o ingresso na modalidade online, ele tem o direito de exercer o direito de arrependimento. Ocorre que esse direito do arrependimento ele tem que ter uma antecedência necessária para que o fornecedor consiga comercializar novamente aquele ingresso. Então, ele tem que informar essa desistência num período razoável antes do evento. E sabe aquela taxa de conveniência cobrada pelos sites de venda de ingressos que você só descobre na hora de pagar? Então, esta é uma prática abusiva. O valor da taxa deve ser informado antecipadamente. Quando eu vou adquirir o ingresso para um show, para um evento, e acontece de na hora que eu vou confirmar a compra, o valor anteriormente informado, ele sofre um acréscimo. E isso é uma prática infrativa, porque no momento que você tem acesso a primeira vez a um produto, a um serviço, no caso dos ingressos, eles têm que estar com a informação completa de eventuais taxas, para que o consumidor tome a decisão com base numa informação completa. O consumidor ele não pode ser surpreendido com uma taxa que não foi previamente informado no momento que ele está concluindo a compra. O que muitas vezes acontece é que quando a gente coloca no carrinho, né, na hora de fazer a compra, esse valor ele sofre uma diferença. E muitos consumidores, o que a gente vê no atendimento do balcão dos PROCONs é que muitos consumidores eles ficam sabendo isso só depois, porque eles guardam o valor da oferta inicial e depois, quando é feita a inserção no carrinho e o pagamento, muitas vezes o consumidor não chega a checar novamente. Então, o consumidor é lesado com um preço a mais do que ele havia previsto inicialmente e muitas vezes ele se dá conta só mais tarde, quando ele já concluiu a compra. A meia entrada em festas e eventos culturais e esportivos garante 50% de desconto para estudantes, idosos, pessoas com deficiência e jovens de baixa renda em todo o Brasil. Este benefício vale para todas as categorias de ingressos disponíveis para a venda, inclusive aqueles referentes a camarotes, áreas premium e cadeiras especiais. Mas atenção! A meia entrada não inclui serviços como open bar e open food. As normas que tratam da meia entrada, elas dizem respeito especificamente ao ingresso. Eventualmente, algum serviço adicional, o open bar, o open food, não vai ter o desconto de 50%, porque a norma ela fala do desconto em eventos. É necessário, mais uma vez, a gente fala muito do direito à informação quando a gente fala do direito ao consumidor, né? E mais uma vez a gente vai falar que o consumidor ele deve ser previamente avisado sobre isso. Então, em todas as formas de divulgação dos ingressos, do evento, deve estar especificado que o open bar ou o open food são cobrados à parte. E aquela história de só vender a bebida se você comprar o copo da festa? Pode ou não pode?
Isso é venda casada e é proibido. Alguns fornecedores, eles utilizam essa prática e dizem que ao final do evento a pessoa pode devolver o copo, pode ter o dinheiro de volta, né? Mas muitas vezes o que a gente verifica na prática é que se torna impossível. No final do evento são grandes filas, não tem número suficiente de funcionários. Essa prática obriga o consumidor a adquirir um copo para poder consumir no local. Então, se ele não for retornável de uma maneira efetiva, é prática infrativa. Agora, um alerta muito importante. Infelizmente, no carnaval, pode haver comércio de bebida adulterada. Então, se você sentir gosto e cheiro estranhos ou perceber que a cor está diferente, desconfie. Se passar mal com náusea ou tontura, pare de consumir e procure atendimento médico imediatamente. O consumidor ele deve evitar bebida de procedência duvidosa. Então, o consumidor ele tem que prestar muita atenção nos locais que ele vai escolher para consumir bebidas e alimentação, para ter certeza que o fornecedor está adquirindo de uma procedência legal. Cheiro, cor ou gosto estranho são sinais de alerta. Como nessa época do carnaval são vendidas muita bebida, é muito importante que o consumidor esteja alerta. Ao menor sinal de cheiro ou odor diferente do normal, procure atendimento, denuncie aquele local, né, para que seja verificado e evite que outras pessoas também passem por essa situação. Mas a dica principal é escolher bem o local onde vai adquirir as bebidas. E quando bate aquela fome depois de subir e descer ladeira atrás do bloquinho? Nada de sair por aí comendo qualquer coisa, hein? Os cuidados com a alimentação, eles devem ser rotineiros, né? No nosso dia a dia, a gente tem que verificar muito bem as mesmas dicas com relação à bebida, né? Onde a gente vai consumir o alimento que a gente vai precisar. E no carnaval não é diferente, porque da mesma forma a gente tá, às vezes, fora da nossa casa, no ambiente que a gente não conhece o nosso entorno, né? Então, a atenção, ela tem que ser redobrada, principalmente devido ao aumento do número de refeições que a gente vai fazer fora de nossa casa e também a alta rotatividade, né? Então, prestar muita atenção quando a gente for escolher a barraca de praia, onde a gente vai consumir o nosso produto, ou a barraca de rua, os ambulantes, a gente sempre verificar a vestimenta da pessoa que estiver manipulando os alimentos, verificar as condições da barraca, as condições do local onde aqueles produtos alimentícios estão sendo conservados, verificar se existe uma geladeira quando for o caso, né? Como é que os alimentos estão sendo conservados. É uma observação que é importante, principalmente verificar isso, né? As condições gerais de higiene do local. Seja qual for o local da compra, onde o alimento estiver disponibilizado, também verificar se não tem inseto, né? Se não tem outros animais ali perto. Então, verificar mesmo as condições de higiene de forma geral do ambiente onde aquele produto está comercializado. Não só do ambiente, mas também da pessoa que estiver manipulando. A hidratação também é fundamental. Após a morte da estudante Ana Clara Bevenides em 2023, por uma parada cardiorrespiratória devido ao calor extremo durante a apresentação da Taylor Swift no Rio de Janeiro, a entrada de garrafas d'água passou a ser permitida em grandes eventos. Além disso, disponibilizar locais de hidratação gratuita em pontos estratégicos passou a ser uma obrigação. Isso também vale para o carnaval. Em eventos fechados, o organizador do evento, ele é obrigado a disponibilizar meios de hidratação e também não pode negar a entrada do consumidor com uma garrafinha. Se houver negativa, ela pode estar fundamentada somente de ser uma garrafinha, por exemplo, de vidro ou de alumínio, né, que possa causar algum risco à segurança dos outros foliões. Mas a entrada com uma garrafinha de água, de plástico, ela deve ser possibilitada. Continua com a gente que a assessora jurídica Regina Sturm ainda tem mais algumas dicas para quem vai curtir a folia. É importante lembrar o consumidor que a gorjeta de 10% é opcional. Em alguns eventos fechados ou restaurantes, bares, lanchonetes,
É comum, quando a gente pede para fechar a conta, de já vir os 10% embutido. Isso é uma prática infrativa. Os 10% ele é opcional. O consumidor paga se ele entender que houve um bom atendimento e assim quiser fazer. O consumidor ele não pode ser coagido a pagar os 10% e deve ser informado da sua não obrigatoriedade. Então, como que o fornecedor tem que fazer? O garçom ele vai entregar a comanda, né, a conta, com o valor total dos produtos consumidos e informar adicionalmente o valor de 10%, de forma que o consumidor consiga decidir pagar os 10% ou não, ele sabe o valor total da conta com e sem os 10%. Outra prática bastante comum é transmitir para o consumidor o ônus do controle dos seus gastos no bar, no restaurante. Comandas em bares, restaurantes e casas noturnas. O estabelecimento ele deve ter esse controle. É muito comum nas comandas, está escrito assim, em letras mínimas, no finalzinho da folha, que o consumidor, se ele perder aquela comanda, ele vai pagar R$100, R$200. Isso é uma prática infrativa, porque esse controle tem que ser feito pelo fornecedor. Sobre o couvert artístico, caso haja uma apresentação ao vivo no estabelecimento, é possível cobrar uma taxa desde que previamente informado para o consumidor. O consumidor ele tem que estar informado no momento que ele ingressa no estabelecimento para saber se ele está ciente, se ele está de acordo em pagar aquele adicional. Então, caso ele não seja informado, essa cobrança posterior também não pode acontecer. Cobrança mínima também, o consumidor ele não pode ser obrigado a consumir um mínimo de X reais para poder entrar no estabelecimento ou sentar numa mesa, né? Não pode haver esse mínimo de consumação. E para quem vai viajar no carnaval, quais são as recomendações? É muito importante que o consumidor feche pacotes ou adquira passagens somente com empresas de ônibus regularizadas, agências regularizadas, porque somente dessa forma ele vai conseguir uma segurança maior, ter ressarcimento eventualmente em caso de alguma necessidade, né? Então é muito importante, primeiramente, adquirir esse serviço de hospedagem, um serviço de transporte de empresas regularizadas, é a primeira dica. Também é muito importante, como qualquer outra coisa no mercado de consumo, pesquisar bastante. Pesquisar bastante antes de contratar, buscar referências na internet, desconfiar de preços muito baixos. Preços muito baixos são indícios, às vezes, de uma empresa que pode não ser regular ou pode não conseguir atender o que ela está prometendo, o que ela está ofertando. É importante, em qualquer caso, guardar todos os comprovantes de pagamento, os e-mails, as mensagens em conversa. E, mais uma vez, o consumidor ele tem direito a ter informação de completo, né? O consumidor ele não pode ser surpreendido, por exemplo, quando ele chegar no hotel, de que existem taxas adicionais para ele pagar ou que para ele usufruir de um passeio que foi ofertado no pacote, que ele precisa de pagar um valor adicional, ou que as condições da hospedagem são diferentes do ofertado. Então ele tem que ter todas as informações de forma que ele tome a decisão de forma consciente antes de adquirir o pacote ou a viagem. Este foi o Procon Corre Aqui. No episódio de hoje conversamos sobre as relações de consumo durante a folia. Carnaval é para ser lembrado pela alegria. Consumir com consciência, exigir respeito e cuidar da saúde também fazem parte da festa. Se você teve o seu direito como consumidor desrespeitado, guarde os comprovantes, tire fotos, anote informações, procure o Procon da sua cidade ou registre sua reclamação na ouvidoria do Ministério Público de Minas Gerais pelo número 127. Você também pode deixar a sua reclamação na plataforma consumidor.gov.br. Lembre-se, denunciar ajuda não só você, mas outros consumidores também. Eu sou Cláudia Jota e você pode nos ouvir no Spotify, no YouTube e na Rádio MP. Para ficar por dentro de mais histórias, acompanhe nossos episódios com dicas sobre direitos do consumidor. Até a próxima! Procon Corre Aqui!